Então, nesse vídeo vamos iniciar o nosso estudo sobre função. Só que antes de falarmos, né, sobre a função, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o que significa relação, pessoal. Por que isso? Porque a função, ela nada mais é que uma relação especial, né? Exatamente isso. A nossa função vai ser uma relação, né? É uma relação especial. Então, para eu explicar o que seria uma relação, eu trouxe aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. E a gente vai fazer uma relação entre o conjunto A e o conjunto B. Exatamente isso. A partir de agora a gente vai saber o que significa a relação. E o que significa essa relação? A relação nada mais é que a ligação que tem entre alguns elementos do conjunto A com os conjuntos, né, com os elementos do conjunto B. Vai ter uma ligação, né? Vai ter um elemento aqui, por exemplo, o 1, ele vai flechar, podemos dizer assim, um elemento do conjunto B. Mas eu não posso simplesmente pegar um 1 aqui e flechar com 2 ou flechar com 4, né, aleatoriamente. Existe uma lei, tá, ok? Que vai me dizer isso, né? A quem o 1 vai flechar aqui? A essa lei chamamos de lei de associação. Então, a sua representação é bem parecida do que eu vou fazer aqui agora. Olha só, os valores de chegada, que a gente, os livros sempre é bem comum, né, representar os valores de chegada, os elementos de chegada aqui, né, como com a letra Y, tá ok? Então, os elementos de chegada serão iguais, né, ao dobro dos elementos de partida. Então, é exatamente isso. Ó. O y ele representa os elementos do conjunto de chegada. Então, o y aqui seriam a chegada dos, no caso do qual os elementos de partida estarão ligados. Né? Então, o y seriam os elementos de chegada. E o nosso x aqui seriam os elementos de partida. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos entender isso. Só que eu não vou ligar aqui, né? E vocês não vão ver isso em livro, não verão isso em livro, que o zero aqui, eu não vou simplesmente ligá-lo aqui como essa representação. Então, para isso, vamos fazer aqui uma representação, né, pelo diagrama de Venn, desses conjuntos pelo diagrama de Venn. E o diagrama de Venn é exatamente esse diagrama aqui. A gente tinha visto isso aqui na aula de conjuntos, né? Por exemplo, se eu quisesse aqui representar o conjunto dos números naturais pelo diagrama de Venn, montamos o diagrama, colocamos um N aqui para dizer que isso aqui representa o conjunto dos números naturais, e dentro desse diagrama estariam todos os números naturais, 0, 1, 2, 3, o 5, o 10, todos os números naturais estariam aqui dentro, tá ok? Então, é exatamente assim que a gente vai fazer para representar o conjunto A e o conjunto B. Então, vamos colocar aqui o conjunto A, tá ok? Então, para fazer a relação, é interessante montar o diagrama de Venn. Então, vamos colocar aqui o conjunto A, que tem como elementos 0, 1, o 2 e o 3, e o conjunto B, que tem como elementos, vamos colocar aqui, conjunto B, tem como elementos 0, 2, 4 e 6. E é isso aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos flechar, né, todos os elementos aqui, né? Se possível, é claro, a lei da função vai nos dizer isso. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A lei da função, né? Da função não, desculpa, né? A lei de associação, pois eu não sei se é uma função ainda, isso aqui a gente vai aprender mais para frente. A lei de associação diz o seguinte, que os valores de chegada serão igual ao dobro dos valores de partida. E os valores de partida, pessoal, seriam os elementos do conjunto A. Então, a flecha, né? É exatamente isso. A flecha seria parecida com isso aqui, ó. Ela inicia no conjunto de partida, né? E chega a algum ponto, que seria o conjunto de chegada, ok? Então, o elemento 0 aqui, né? Esse elemento de partida, ele vai estar ligado, ele vai estar flechando algum elemento do conjunto B. E que elemento seria esse? Ora, eu sei que o elemento de chegada vai ser igual ao dobro do elemento de partida. Então, 2 vezes 0 é 0. Então, o 0 vai estar flechando aqui o próprio 0 do elemento do conjunto B. E o 1, ele vai estar flechando quem? Olha só, o 1, ele vai estar flechando aqui o seu dobro, certo? Porque os elementos de chegada é igual ao dobro dos valores de partida. Então, o 1 aqui vai ser igual ao seu dobro. Então, o 1 vai estar flechando o seu dobro. Então, vamos ter aqui 2. Então, o 1 vai estar flechando 2. E o 2
estaria flechando o 4, né? Seguindo a lógica aqui, e o 3 estaria flechando o 6. Então, percebam que todos os elementos do conjunto A aqui estão flechando algum elemento do conjunto B. Certo, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos pegar um segundo exemplo para a gente massificar a ideia de relação. Tá, ok? Então, vamos pegar aqui mais dois conjuntos diferentes. Vamos pegar aqui, nós podemos chamar também de conjunto B, né? Aliás, de conjunto A. Vamos chamar aqui de conjunto A, um conjunto que tem como elementos 1 e 4. E o conjunto B, ele vai ser igual a... Não tem elementos aqui, podemos colocar menos 1, o 1 e o 2. Isso aqui já basta. Um exemplo bem simples, tá ok? Então, vamos ter que ligar todos os elementos do conjunto A a algum elemento do conjunto B. Mas, como eu falei para vocês, né, não vai ser de forma aleatória. Existe uma lei de associação que vai fazer essa relação. Tá ok, pessoal? Então, vamos colocar aqui que essa lei é o seguinte, ó, os valores de chegada, ok? Os valores de chegada elevado ao quadrado, né, vai ser igual aos valores de partida. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos representar o conjunto A no diagrama de Venn. Então, vamos colocar aqui o conjunto A, podemos colocar aqui do lado, o conjunto A aqui, então tem como elementos 1 e 4, certo? E o conjunto B aqui tem como elementos o menos 1, o 1 e o 2. Então, aqui estaria o conjunto B. Só que a quem, né? O 1 aqui, ele vai flechar quem no conjunto B? Ora, eu sei que pela lei de associação, pois é ela que vai nos dizer isso, né? A lei de associação fala o seguinte, que os valores de chegada, que seria o nosso y aqui, ao quadrado vai ser igual aos valores de partida, ok? Então, os valores de chegada ao quadrado serão igual aos valores de partida. Então, isso aqui quer dizer o quê, pessoal? Olha só, que os valores de chegada ao quadrado vai ser igual aos valores de partida. Então, isso quer dizer que, se eu levar aqui ao quadrado o menos 1, a quem ele vai ser igual, né? Então, por exemplo, menos 1 ao quadrado, isso aqui é igual a 1, certo? Vocês devem concordar comigo. Então, isso aqui é exatamente a lei da função. Ó. A lei da função está dizendo que os valores de chegada, então, menos 1, ele vai estar sendo flechado pelo 1. Então, o 1 aqui estaria flechando e é sempre nessa ordem, pessoal. Tá ok? Vai ter os elementos, né, o conjunto de partida, e eles é que estão flechando aqui ao conjunto de chegada. Tá ok? Esse nome de partida de chegada é para a gente entender, né, mais facilmente a ideia de relação. Tá ok? Fica mais fácil de entender. E o 1 também aqui, você deve concordar comigo, que 1 elevado ao quadrado também é 1. Então, a esse 1 aqui, o nosso 1 do conjunto A aqui estaria também flechando o 1 do conjunto B. Ok? Como também o 4, você deve concordar comigo que o 4 ao quadrado é igual a 2. Certo? Aliás, desculpem, né? 4 ao quadrado nunca vai ser igual a 2. 2 ao quadrado vai ser igual a 4. Ou seja, o valor de chegada 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Ou seja, seria igual ao 4 que faz parte do conjunto de partida. Então, 4 aqui estaria ligado ao elemento, né, 2 do conjunto B. Então, observem que montamos aqui as relações. E vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa relação aqui de relação 2. E essa primeira relação que a gente fez aqui, vamos chamar de relação 1. Por que isso? Porque é para ficar mais fácil do que eu vou falar aqui. Percebam que a relação 1, pessoal, existe uma pequena diferença entre essas duas relações. As duas são relações, só que existe uma pequena diferença entre essas duas relações. A relação 1 aqui, ó, percebam que cada elemento, né, todos os elementos do conjunto A estão ligados a apenas um elemento do conjunto B. É o que está acontecendo aqui. Ó. Cada elemento do conjunto A está ligado a um elemento do conjunto B. Só que na relação 2 aqui, que é dado por essa lei de formação aqui, você percebe que existe um elemento aqui, que é o elemento 1 do conjunto A, que está ligado, né, a dois, né, elementos do conjunto B. Né? E existe uma diferença aqui entre essas duas relações, e a diferença é exatamente essa. E é essa diferença que vai me dizer que se uma relação é uma função ou não. Vocês lembram que eu falei para vocês no início que uma função
ela é uma relação especial. Então, podemos dizer que R1 é uma função. Por quê? Para ser função, todos os elementos do conjunto de partida terão apenas um elemento no conjunto de chegada. Tá ok? Então perceba que a relação 1 aqui é uma função por causa disso, porque todos os elementos do conjunto de partida têm apenas um elemento no conjunto de chegada. Só que na relação 2, isso já não acontece. Tá ok? Vocês percebam que existe um elemento no conjunto de partida que tem dois elementos no conjunto de chegada. Então isso aqui não é função, pessoal. Tá ok? Então não seria uma função. Por quê? Por causa exatamente dessa propriedade aqui. Tá ok? Então a gente vai continuar essa nossa videoaula aqui, tá ok? E só que vai ficar um vídeo muito grande, então eu vou parar aqui nos 11 minutos. E espero vocês na próxima aula. Eu vou deixar alguns exercícios aqui do lado, né? Se você está no meu site, você vai ver que tem um exercício ao lado aqui, para você praticar um pouquinho essa ideia de função e relação, tá ok? Então eu espero vocês na próxima aula. Meu muito obrigado e até mais.